Boa noite, estamos começando mais um Se Liga com Iarabá e esta sexta-feira está mais do que especial porque é um programa totalmente voltado para aquelas que de fato dão sentido à nossa vida, as nossas rainhas, as nossas mães. E falando em mãe, a gente tem hoje aqui uma mãe muito especial que vai conversar conosco para falar um pouco do seu trabalho, um pouco da sua rotina enquanto mamãe. Ela que é engenheira agrônoma, comunicadora, digital influencer, assessora de imprensa e mãe em tempo integral. Edmir, que seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. E vamos falar de maternidade, empreendedorismo e de tudo isso aí que a gente faz na vida. Edmir, vamos começar falando como que você consegue dar conta de tudo o que eu falei e ainda ser mãe. Porque vejam só, ela é engenheira agrônoma, ela é comunicadora para o Estado, ela é assessora de imprensa e ela também é líder de movimentos sociais para as mamães, que ela depois vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Como que sobra tempo para a Edmir fazer tudo isso e ainda ser mãe de um casal maravilhoso, onde a filha de Edmir, gente, é um acontecimento. Depois eu vou trazer ela num quadro especial, quem sabe, olha aí. Eu gosto. Um quadro especial, porque ela é um acontecimento daquela criança. Como que você consegue, na verdade, como que é para você essa rotina de ser mãe em tempo integral e também ser uma trabalhadora, uma batalhadora, porque você praticamente cuida dos seus filhos sozinha. Você é mãe Sim, eu solo. sou mãe solo. E assim, a gente não dá conta de tudo, Ian. A gente fala, ela dá conta de tudo, a gente não dá conta de tudo. Eu dou o meu melhor no momento que eu estou fazendo aquela atividade, aquele trabalho. E quando eu chego em casa, minha vida é uma loucura, porque acho que a gente tem uma amizade pessoal, eu e o Ian, e sempre quando ele me chama para sair, eu falo, amigo, não posso ir, porque eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer o almoço de amanhã, eu tenho que fazer a janta, eu tenho que fazer todas as atividades escolares. Então, assim, é muito puxado e o tempo passa muito rápido. O meu filho Bernardo, ele já tem 11 anos e na minha cabeça ele nasceu ontem. Então, assim, as coisas são bem puxadas no dia a dia, a rotina é muito puxado. Mas quando você se dá conta que eles estão crescendo e que daqui a pouco eles estão criando asas e você vai ficar de novo sozinha, vai sentir falta dessa rotina, dessa loucura que é a maternidade, né? E assim, a maternidade, depois que você se torna mãe, tudo muda na tua vida. E isso é neurociência pura. Perfeito. Realmente, até o cérebro da mulher, ele muda de tamanho. Sabe a história do instinto maternal? Ele é real. Ele é real. Após você se tornar mãe, você se torna mais criativa, mais captadora de ideias, né? Eu acredito muito em física quântica e você realmente começa a captar melhor as ideias que estão aqui no campo da física quântica. E aí, quando eu me tornei mãe, eu era servidora pública, trabalhava na Emater, concursada, e eu decidi realmente me dedicar à criação do meu filho, porque eu quis ser mãe com 30 anos de idade, então eu já tinha vivido bastante. Então, assim, eu acredito que a maternidade, ela traz pra gente essa multipotencialidade, respondendo a tua pergunta. Perfeito, perfeito, perfeito. Edmir, além de tudo isso, que nem você falou, é um trabalho que de fato é em tempo integral, o tempo passa muito rápido, mas à medida que o tempo passa muito rápido, você também consegue aproveitar esse tempo passando rápido com seus filhos? Com certeza. Inclusive, eu acho que a maturidade traz muito isso. Né? Com o passar do tempo, eu fui percebendo que quanto mais eu me dedico a eles, quanto mais eu me dedico às coisas que eu faço, como eu te falei, o pouco tempo que eu estou aqui com você, eu estou aqui com você. O pouco tempo quando eu sair daqui, que eu vou para outro trabalho, eu vou estar lá de corpo e alma me dedicando àquilo ali. Então, tudo que você faz com dedicação, eles traz retorno. E ser mãe é algo assim compensador demais. É realmente padecer no paraíso, né? Essa semana minha filha ficou doente e eu, Senhor, será que eu vou dar conta? Será que vai dar tudo certo? E é aquele sofrimento com gosto de carinho, de amor, de alegria. É um misto, sabe? É padecer no paraíso realmente. Edmir, além de tudo, essa questão de mãe também tem os seus trabalhos. Eu já citei os 1 milhão de profissões que a Edmir tem. A gente estava brincando nos bastidores que eu estava chamando ela de Bombril, 1.001 utilidades. Como que você consegue? Você já falou que enquanto você está em uma determinada situação, você tenta se doar ao máximo naquele momento. Mas como que você também consegue organizar para também cuidar da Edmir? Porque vejam só, quando a gente fala em mãe, a gente pensa primeiro na criança. Mas a mãe é um ser. Ela existe. Ela é uma pessoa. Ela precisa de carinho, ela precisa de cuidado, de afeto, de respeito e também precisa de atenção. Onde a Edmir encontra tempo para cuidar da Edmir? Olha, a prioridade realmente é a minha família. A prioridade é realmente as crianças. A prioridade é realmente eu prover
a casa. Essa é a minha prioridade. Mas, obviamente, como eu te falei, com a maturidade você consegue administrar certas coisas que antes você não conseguiria. Nos primeiros anos da vida do Bernardo, eu me anulei completamente como mulher. Né? Foi bem quando eu saí do serviço público e montei a minha empresa, que a gente pode falar sobre isso, né? Claro. Que eu enxerguei uma oportunidade de negócio através da maternidade. Então, com o passar do tempo, com a maturidade, eu fui percebendo que eu não podia me anular. A minha vida era cuidar do Bernardo e passar o dia no meu ateliê, porque eu fazia camisetas, bores personalizados, que era a empresa Mamãe Coruja, que na época fez muito sucesso aqui no estado do Acre. Eu percebi que eu ficava até 4 horas da manhã no ateliê e de 4 horas da manhã até meio-dia com o Bernardo. Tipo assim, eu percebi que eu não existia, eu não lavava meu cabelo, eu não, sabe, eu não me arrumava. E aí, com o passar do tempo, eu percebi que eu tinha que me dedicar a mim, porque eu existia, eu estava ali, eu tinha que viver, eu ainda era muito nova. E aí, eu sou virginiana. Então, assim, eu comecei a administrar o meu tempo de uma forma que eu sempre soube administrar, porque a gente trabalha com milhões de planilha, quem é virginiano sabe disso. Então, assim, meu tempo ele é bem cronometrado. E depois que eu fiquei esses 4 anos anulada totalmente, se eu mostrar uma foto, eu posso até te mandar para tu mostrar aqui, se tu quiser. Uma foto minha dessa época, eu não existia, eu era um zumbi. Mas eu estava vivendo um propósito, que naquele momento era o Bernardo, era a minha empresa, era a rede, né, que surgiu através da empresa em 2014. E aí eu percebi, não, eu existo, eu estou aqui, eu tenho que cuidar um pouco de mim e eu vou colocar na minha planilha o meu momento. E é isso que as pessoas geralmente não entendem, muitas mães não fazem. A gente compreende que, de fato, as crianças são a prioridade, principalmente de uma mãe, porque, embora o pai seja um pai incrível, dedicado, amoroso, companheiro, nos primeiros anos da criança, a criança ela é da mãe, não adianta. A mãe vai amamentar, a mãe vai dar de cuidar, a mãe vai colocar para dormir, a mãe vai dar aquele carinho que só a criança vai conseguir entender naquele momento. Então, finda que as mulheres acabam esquecendo que também são mulheres, também são seres existentes. Então, é muito importante isso que você acabou de falar, porque, de fato, a gente traz um pouco à luz esse debate de que você, mamãe, você é mãe, você é incrível, você faz tudo o que você consegue, mas você também é uma mulher. Você também é um ser humano, você também precisa de um tempinho de cuidado, precisa ali cuidar da sua vaidade, porque a mulher tem isso, essa vaidade, a mulher precisa exercer a sua feminilidade, e muitas vezes na maternidade isso acaba não sendo possível. É verdade. Inclusive, eu converso muito com as meninas lá da rede, com as mães, que a gente precisa de ter o terceiro lugar. O que eu acho que eu já te falei sobre isso. O terceiro lugar é aquele lugar que antigamente era um clube. Lembra que a gente ia para os clubes, a igreja, a praça. E o nosso terceiro lugar, eu considero muito que o empreendedorismo feminino, e principalmente o materno, ele é algo muito solitário. Então, eu costumo falar para as meninas que o nosso terceiro lugar são os nossos encontros, são os nossos eventos. E lá a gente consegue trocar muito com outras mães, trocar muito tudo, trocar muita informação, trocar muita ideia e trocar muita experiência. E de acordo com essas experiências que você vai adquirindo, eu amo biografia, eu amo saber da tua vida, da tua história, eu consigo construir a minha de forma assertiva. Perfeito, então. Então, basicamente, o teu terceiro lugar é esse grupo de apoios, desse ativismo social que você tem em prol das mulheres, das mães que trabalham no empreendedorismo. E agora acho que é interessante você falar um pouquinho disso pra gente. Sim, a rede de empreendedorismo materno do Acre, ela nasceu em 2014, com o nascimento do Bernardo, né? O Bernardo nasceu e eu já pedi para sair do meu trabalho e vi uma oportunidade de negócio, o que é uma vantagem. Uma mulher decidir largar o trabalho para se dedicar ao filho porque enxergou uma oportunidade de negócio. Incomum. Isso é uma vantagem sobre as outras. Sabe por quê? Porque depois que a rede foi criada, de acordo com várias pesquisas que eu faço, né, nos meus questionários de inscrição, a Perfeito. gente começou a observar que mais de 50% das mães que começam a empreender após a maternidade, elas não têm, infelizmente, essa vantagem de decidir o que fazer. Elas são expelidas do mercado de trabalho após a São maternidade, expulsas, né? e elas se veem na obrigação de prover a casa, que a maioria delas realmente é mãe solo, também da nossa rede, a maioria são mães solos,
Então, aí você começa a ver no empreendedorismo a única saída. Então, aí você lembra, olha, quando eu tinha tantos anos eu fazia unha, então eu vou começar a fazer unha. Eu sei fazer brigadeiro, eu sei fazer isso. Então, as meninas, a maioria das mães que começam a empreender após a maternidade, infelizmente, foi porque foram expelidas do mercado de trabalho e porque viram no empreendedorismo realmente uma ponte para a sobrevivência. Como alternativa, na verdade, ou como Exatamente. única alternativa. Então, como eu te falei, eu fui uma privilegiada. Isso é raríssimo. Lá na nossa rede, mulheres que enxergaram oportunidade de negócio após a maternidade, eu acho que não chega nem a ser 3%. A maioria é realmente porque quis se dedicar ao filho, porque também é outro viés. Aquela mãe que, ai, que fofo, eu quero ficar mais perto desse ser, quero me dedicar mais. Então, a qualidade de tempo é também um viés que leva a mulher a empreender após a maternidade. Enxergar uma oportunidade de negócio, que foi o meu caso, que eu enxerguei uma oportunidade de negócio. E, infelizmente, você se vê sem saída nenhuma, sem trabalho, e você começa a empreender. E o bom disso tudo é que o empreendedorismo, ele, apesar de ser algo solitário, como eu falei, apesar de ser algo que não é como você pensa, agora eu vou trabalhar para mim. Agora eu vou ter meu tempo, agora eu vou ter liberdade de tempo. Não é assim, né? A gente acaba se aprisionando muito mais quando você trabalha no seu próprio negócio. Mas, apesar de tudo isso, a gente tem muitos cases de sucesso. Assim, muitos mesmo, aqui em Rio Branco. Durante esse ano a gente faz 11 anos de rede, e isso é muito gratificante, eu olhar para trás e ver a quantidade de mulheres que hoje em dia são empresárias de sucesso e que passaram por tantas batalhas e que a gente passou ali juntos. Perfeito. E você falou sobre essa questão dessas mulheres que são expelidas do mercado de trabalho e acaba sendo muito mais forte quando essas mulheres que se tornam mães na casa dos 40. Ou seja, mulheres já são mais velhas e se tornam mães, então é como se o mercado de trabalho preconceituoso falasse: você não é mais útil, você está em desuso, não serve pra gente. E acaba que essas mulheres veem nesse tipo de ação empreendedora uma alternativa não só para poder ter algum ganho para si, mas na maioria das vezes uma forma de ganho para sustentar a própria família, porque a maioria, me corrija se eu estiver errado, por favor, Edmir, que a maioria dessas mulheres que trabalham nesses projetos, que fazem parte dessa comunidade de mulheres, mães empreendedoras, são mães solo. Sim, lá na nossa rede, o nome da nossa rede de empreendedorismo é Compre de uma Mamãe. Olha só, Sim, um nome bem sugestivo, que inclusive é uma bandeira, é uma causa que precisa ser levantada. E eu tenho, desde 2014, tentado conscientizar cada vez mais a população acriana, principalmente, de que todos precisam levantar essa bandeira. Quando você compra de uma mãe, você está ajudando aquela mulher a levar sustento para uma casa inteira. Realmente, lá na rede, muito mais de 60% é mãe solo. e aí você, quando a gente para pensar, às vezes a gente vai no shopping, a gente compra alguma coisa no shopping, uma blusa, um sapato, até mesmo um adereço, a gente gasta 200, 300, 400 reais lá. E aí você fica pensando, se esse dinheiro fosse comprado de alguma das lojinhas daquelas mamães que ficam ali, esse dinheiro faria muita diferença, porque com 400 reais, uma mãe dessa conseguiria comprar carne, conseguiria comprar uma cesta básica, conseguiria pagar uma luz. Você não tem noção da diferença que você conseguiria fazer na família de uma pessoa que de fato está ali trabalhando e sustentando a própria família. E muitas vezes não é só um filho, são dois, três, e o marido foi embora, abandonou, foi viver a vida sozinho. E como eu sempre falei, não falei que era no início, o filho, na maioria das vezes, é da mãe. Com certeza, Ian. Eu vejo, assim, eu tenho muitos relatos, muitos casos, assim, que eu salvo, assim, eu guardo. Para mim, quando eu penso em desistir, eu não desisti dessa rede. Mulheres que choram, assim, Edmir, que graças a Deus pela oportunidade que você me deu, esse mês não vai faltar alimento na minha casa. Então, assim, a gente tem também um pacto. Mãe compra de mãe. Se você entra na rede, você vai indicar mulheres da rede, você vai comprar de mulheres da rede. Então, a gente tem esse pacto. E a gente, como eu te falei, estamos desde 2014 tentando trazer essa consciência para o Acre inteiro, não só para Rio Branco, que comprar de uma mãe é uma bandeira, é uma causa que precisa ser levantada. Isso, gente, vocês não têm ideia, assim, o quanto que as mães precisam da nossa ajuda. Perfeito. Gostaria agora de chamar uma reportagem especial, já que a gente está falando de mães. Mãe, para você, o que é mãe?
É simplesmente aquela pessoa que gestou uma criança dentro do próprio útero e decidiu tê-la e criá-la? Ou mãe é toda pessoa que cuida, protege, acolhe e dá amor? É isso que você vai entender agora em uma reportagem especial que o nosso programa produziu no Educandário Santa Margarida. Se liga. Camila, muito obrigado por receber a nossa equipe de reportagens aqui no Educandário Santa Margarida, nesse dia tão especial para a gente, onde nós estamos fazendo algumas matérias em alusão ao Dia das Mães, e eu acho que não tem nada mais nobre do que também falar sobre mãe, do amor de mãe, daquela que decide ser mãe. Não que o seu ventre lhe concedeu um filho, mas que o seu coração escolheu uma criança, um adolescente, um pré-adolescente para amar. Por conta disso, eu gostaria de te perguntar, acho que é uma dúvida de muitas pessoas, como que funciona o processo de adoção na prática? É só chegar aqui e dizer que eu quero adotar uma criança e eu já entro na fila de adoção ou existe todo um trâmite? Explica pra gente. O primeiro passo é você decidir de fato, né, adotar uma criança. A partir daí você vai na segunda vara da infância e da juventude. Lá existem algumas etapas para o processo de cadastramento. Você vai levar documentações, vai passar por avaliação psicossocial e capacitação sobre o processo de adoção. Estando apto a adotar uma criança, você vai ser vinculado ao perfil que você escolheu. Se você escolher uma criança de 5 anos, o judiciário vai te vincular a essa criança, né, que está destituída do poder familiar. Eles entram em contato com os técnicos do Educandário Santa Margarida e nós entramos em contato com os pretendentes à adoção. Montamos um planejamento, né, que é uma etapa de aproximação, de vinculação da criança com o pretendente, onde a gente planeja ações. Primeiro a gente explica todo o histórico, né, dessa criança, questão de saúde, educação, todo o processo dela dentro do educandário, e a gente monta estratégias, né, onde levamos essa criança para passear com os pretendentes, os pretendentes vêm no educandário conhecer a criança, criar o vínculo, né, que eles precisam criar o vínculo, essa questão do afeto, e isso só é construído por meio da convivência. Então esse é o passo. E quando existe esse início de vinculação, onde começa a ter essa convivência, já caminha diretamente para a adoção ou não? A criança fica em observação junto com a família, ou com a mulher, ou com o homem, ou no caso, quem esteja disposto a adotá-la por um tempo e vocês ficam acompanhando, então já pega a criança e já vai embora assim que tem a expedição de uma decisão judicial. Pode explicar isso pra gente? Sim. Ela foi vinculada e a gente percebeu que há um afeto, uma proximidade, uma interação, que tudo isso é observado nesse processo de adoção. E aí a gente manda um relatório para o judiciário e já libera a criança para ficar com essa família, já passar o final de semana. A partir daí o judiciário ele já manda a decisão de acordo com o relatório que foi enviado. Né? Se foi favorável, ele já pode ficar com a criança e pega a guarda provisória, que dura às vezes 6 meses, 1 ano, dependendo da situação. Cada caso é um caso. Quando a criança é maior, né, ela tem vivências passadas, ela tem uma personalidade formada, ela tem o poder de decidir se ela vai continuar ou não com a família. Então, geralmente, eles colocam uma guarda mais prolongada, 1 ano, por exemplo, onde essa família vai ser acompanhada pelo judiciário ou com marca mais próxima da sua residência. Perfeito. Falando das crianças que chegam e ficam aqui por algum tempo, um tempo determinado, todas as crianças que vêm para cá, elas podem ser adotadas por famílias que procuraram a vara da infância para se inscreverem nessa lista de adoção ou não? Algumas crianças não poderão ser adotadas. Nem todas as crianças que estão no educandário são para adoção. A maioria da população, elas se perguntam a respeito disso mesmo. Alguns pais, quando a criança vem para cá por conta de negligência, é medo deles, entendeu? Eles também têm esse receio. E aí a gente acaba explicando, olha, para a criança ir para adoção tem todo um processo, né? Quando a criança ela vem para o educandário, ela vem por algum tipo de negligência.
A partir daí, a gente inicia um estudo com a família, verifica a possibilidade de retorno ou não. Se esgotar todas as possibilidades, não, a criança não tem condições de ir para a família de origem, porque o pai é usuário de droga, ou a mãe, e nenhum familiar da família extensa quer ou tem condições de continuar desenvolvendo todas as garantias de direito dessa criança, aí sim, no último caso, após algumas audiências, visitas, encaminhamento de relatórios, estudo de caso, no último caso é que a criança vai para a destituição do poder familiar. Aí sim ela vai estar apta a ser adotada. Entendi, Camila. Por último, porém não menos importante, eu gostaria que você falasse pra gente sobre o que é para você adotar. Adotar é uma responsabilidade muito grande, é um ato lindo de amor incondicional. Você planeja ter um filho que você não conhece, que já tem uma história de vida e que você é capaz de mudar essa história de vida, né? Por meio da construção de afeto, dos dias, né? Das vivências que vocês vão ter junto. Então é maravilhoso o ato de adotar, né? É uma responsabilidade grande, é você poder construir uma nova história de vida nessas crianças que passaram por algum tipo de trauma, né? Vivências passadas negativas. Então é você proporcionar novas vivências, né? Vivências positivas e ser capaz de mudar uma história de vida. E tem coisas que só o amor de mãe é capaz de consertar, principalmente em reajustar histórias de vidas que não começaram tão boas assim. Isso mesmo. É isso, gente. O amor de mãe, ele é realmente diferente, mas não quer dizer que mães são apenas aquelas que gestam, mas sim aquelas que de fato escolheram amar, cuidar e proteger uma pessoa independentemente de vínculo sanguíneo. Edmir, que voltando agora para a nossa convidada especial, falando ainda sobre essa questão da maternidade. Edmir, que já falei aqui que você é bombril mil e uma utilidades, tem diversas funções e atribuições, uma pessoa trabalhadora que se esforça por tudo aquilo que você quer, mas eu acho que a gente precisa sair, dar um passo atrás da romantização dessa trabalhadora. Sim. E eu quero ouvir um pouco sobre, de coração aberto, quais são as dificuldades que uma mãe enfrenta tendo que trabalhar tanto e também cuidar de dois filhos. Isso não é sobre uma mãe reclamar dos seus filhos, não é sobre uma mãe não amar os seus filhos, mas é sobre uma mãe ser clara e honesta de eu amo os meus filhos, mas seria mais fácil se eu tivesse mais gente para cuidar deles junto comigo. Eu ia falar justamente isso. A dificuldade é realmente a rede de apoio. Eu sou muito grata pela rede de apoio que eu tenho, que não é grande, gostaria sim que fosse Enorme. mas assim, as pessoas que me ajudam, né, o pai das crianças, que hoje em dia está muito presente, ajudando nessa questão de ficar com eles, para mim trabalhar, a minha Perfeito. mãe que me ajuda, né, as pessoas que eu tenho ao meu redor. Então, assim, é difícil. Não existe romantização. Quando eu falo assim, quando eu estou naquele lugar, eu dou conta daquilo ali naquele momento, mas só eu sei a quantidade de vezes que eu choro no banheiro. Só eu sei a quantidade de vezes que quando eu deito minha cabeça no travesseiro, eu não consigo dormir, porque eu fico pensando em todas as atividades que eu tenho que fazer no outro dia. E nas atividades que eu deixei de fazer naquele dia. Então, assim, realmente não existe você fazer tudo, não existe você dar conta de tudo, né? O pouquinho que eu tô fazendo aquilo ali, eu tento dar o meu melhor, mas é muito complicado quando você, às vezes, falta uma apresentação do seu filho, porque se você faltar uma atividade compromisso de do trabalho, uma atividade de trabalho, você não vai receber aquele dinheiro. Então, assim, existe muito, como é que eu posso falar? Essa dualidade. Com certeza. Existe isso. Então, assim, não existe, ela é feliz, ela tá lá e ela consegue fazer 1000 atividades ao mesmo tempo. Mas, gente, tudo que você faz com dedicação, com amor, e quando você tem um propósito, e como eu falei, eu sou a provedora, e o meu propósito e a minha prioridade é as crianças. Então, assim, esse é o meu propósito, a rede é o meu propósito também. Então, enquanto eu consigo, como eu tô aqui chorando, desesperada, porque empreender é também isso, é uma montanha russa. Hoje eu quero dominar o mundo, amanhã eu quero dormir em posição fetal o dia inteiro, chorar em posição fetal o dia inteiro. Sim, com Então, certeza. enquanto eu tô nesses momentos de baixa, eu tento pensar nas coisas boas que já aconteceram.
eu tento pensar nos feedbacks bons que eu já tive e tento olhar para eles e pensar no futuro deles. E isso é o meu combustível para que quando eu tô aqui, ó, eu suba de novo. E é assim a gente vai vivendo nessa montanha russa que é a vida e que é o empreendedorismo materno. Para vocês verem, não é, pessoal? Os filhos sempre acabam voltando como combustível das mães, mesmo que estes filhos também sejam o motivo do cansaço. Eu digo isso porque a minha mãezinha que está me assistindo agora sabe que eu fui uma criança muito quieta, muito calma, eu não traquinava, eu não sofria acidentes do nada que tinha que ir para o hospital. E por favor, mãe, não me desminta em nenhum momento. Vamos manter esta postura. Edmilke, essa questão de que as crianças de fato acabam sendo a prioridade, acabam sempre estando no topo da montanha, acabam sempre sendo tudo na vida de uma mãe, é justamente porque a mãe quer prover para os filhos aquilo que ela não pôde ter em algum momento da vida dela? Mais ou menos. Por exemplo, no meu caso, o que eu não tive muito na minha infância foi o diálogo. E assim, apesar de que a minha mãe, ela conversava muito comigo, mas eu era uma criança que não queria ouvir. Minha Eu mãe, acho que a minha mãe vai falar assim, você é parente do meu filho? a minha mãe, ela não deixou a desejar, ela realmente tentou, né? Mas eu tento muito fazer com que eles me escutem. Então, assim, eu acho que essa é o que eu não quero que eles ajam comigo como eu agi com a minha mãe. Então, realmente tem esse, como tu falou, tem algo na tua infância ali que tu não fez, que tu quer que teu filho faça, ou que tu Certo. quer proporcionar para teu filho. O que eu quero proporcionar para eles é isso, é que eles me escutem. Então, eu não tento ser amiga deles, daquele ponto de eles me tratar como Uma coleguinha. isso. Mas eu tento eu ter esse vínculo de amizade. Diferente do que eu tive com a minha mãe, apesar de ela tentar a vida inteira ser minha amiga e conversar comigo e ter diálogo comigo e me aconselhar, eu sempre tapei meus ouvidos e fui por mim mesma. Então, eu não quero isso. Eu não quero que a vida ensine para eles o que eu tive que aprender sozinha. Ou seja, é mais uma forma de você demonstrar o amor de mãe através do cuidado. Agora que você falou sobre essa questão de não querer que a vida ensine eles o que você teve que aprender sozinha, eu começo a pensar que o Bernardo já está com 11 anos. Logo, Sim, logo o Bernardo vai se tornar pré-adolescente. já O é. período que geralmente, principalmente menino, não escuta ninguém. Então fala pra gente como que é também ser mãe de um pré-adolescente, porque assim, eu conheço os filhos da Edmir, a Olivia é uma pessoa que se você falar, oi Olivia, sobe ali naquele palco, ela pega o microfone da tua mão e o palco é dela. Sim. Já o Bernardo, se você mostrar uma câmera para ele, ele sai correndo desesperadamente. Tem essa, então fala essas duas coisas pra gente. Primeiro, como que é ser mãe de um pré-adolescente e como que é ser mãe de duas pessoas que são criadas da mesma forma, mas são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O B, ele é muito introspectivo. Ele é capricorniano, então assim, tudo que ele vai pensar, falar, aliás, tudo que ele vai falar, fazer, ele pensa muito, assim, tudo é bem estratégico, ele já pensa no futuro, assim, muito, né? Capricorniano é assim. E a Olivia é canceriana, emoção pura, dramatização, aquele jeito todo dela. E o Bernardo, ele é uma criança muito calma, muito serena, ele escuta muito e ele é muito apegado à minha mãe. Então, assim, eu acho que todo o diálogo que a minha mãe não conseguiu ter comigo, porque eu tapava meus ouvidos, ela Ela tem com o consegue Bernardo. ter com o Bernardo. E o Bernardo, ele é um menino de ouro, assim, meu Deus do céu, apaixonado por futebol, botafoguense, meu pai. Já em contrapartida, a Olivia, quando ela fala assim, a Edmir fala, Olivia, a Olivia, desce daí, ela, mãe, eu já subi e desci. Ela é bem independente, ela é espiritada, né? Meu Deus do céu, eu nunca vi. É uma criança muito energética. Eu vou trazer a Olivia para algum quadro. Acho que durante a Expo Acre vocês vão conhecer a querida Olivia e vocês vão ver do que de fato eu estou falando. É uma criança totalmente energética, feliz e de fato, não que o Bernardo não seja feliz, não é isso que eu estou dizendo, Sim, mas ela é muito diferente dele para vocês verem, mamães, também que não é só a questão da criação que você dá para os seus filhos, é também a questão da personalidade de cada um deles, porque vejam só, os filhos da Edmir, os dois estão sendo criados do mesmo jeito, com a mesma quantidade de carinho, com a mesma quantidade de regra, com a mesma quantidade de atenção, mas são duas pessoas totalmente diferentes. totalmente diferentes e criados iguais, como você falou, né? Mas isso é muito bom também, porque eu já sei ali que às vezes a Olivia cuida do Bernardo.
Né? Eu falo, eu vou deixar vocês aqui 5 minutos sozinha aqui na cozinha. Quando eu chego, a Olivia já tem agilizado as coisas que o Bernardo quer e dá tudo certo. Perfeito. Agora eu vou deixar vocês com mais uma reportagem especial sobre o amor de mãe. Se liga. A nossa equipe de reportagens agora vai contar uma história de amor entre uma quase mãe e um quase filho, mas que não é um quase amor, e sim um amor intenso de verdade. É a história da dona Antônia com o Lucas, onde ela trabalhou durante muitos anos aqui no Educandário Santa Margarida, e quando chegou a hora dela se aposentar, ela entendeu que o amor que ela sentia pelo Lucas era tão grande que ela não poderia ir para casa e deixá-lo aqui sem o afeto e o cuidado que só ela sabe fornecer. Isso. Dona Antônia, conta pra gente um pouquinho da história da senhora e do Lucas, por favor. Ah, tá. Bom, quando eu cheguei no Educandário, ele não estava ainda, né? Eu cheguei em 89. Eu estava, acho que com uns 2 anos, né? Quando ele chegou. Quando ele chegou, foi diretamente pro berçário, né? E aí eu vi quando ele chegou. Só que assim, eu não cuidava dele ainda, né? Quando ele saiu do berçário que veio para a creche, aí sim. Aí eu agarrei ele mesmo. Foi quando o amor começou. Ora, quer dizer, quando ele chegou, já tocou, né? Mas aí, quando ele passou para a creche, ô Senhor, aí... Você foi o amor à primeira vista, se apaixonou por ele. Foi, aí em 2017 me aposentei, né? Mas não tive coragem de largar. E desde quando a senhora se aposentou, em 2017 para cá, já se passaram 8 anos. 8 anos. E a senhora continua vindo para cá Meu todo dia? Deus, todos os dias, mais cedo. O meu horário, olha, de primeiro eu entrava 9 e saía 7 da noite. Eu chegava às 6 e pouco. Não me importava se eu entrava 9, não. Eu já entrava, já vinha para cá. Cuidar dele, ficar com ele. Batia meu ponto 9 horas em ponto. Mas isso aí não importa, né? Dinheiro. É literalmente uma mãe que escolheu amar com aquilo que tem dentro do coração. E eu vou lhe dizer, é um amor mesmo, porque aqui eu olho ele, eu cuido. Quando eu chego, eu já me jogo perto dele. Aí ali, beijo, vai, beijo, vem, e olho, já vou olhando, já vou... É assim, eu acho que... eu não gosto, assim, eu acho que é de mãe para filho, né? Porque, e principalmente eu acho que deve ser o meu amor por ele, o meu gostar, é maior um pouquinho, porque ele não enxerga, ele não fala. O meu filho, ele anda, ele enxerga, ele fala, e ele não. É o amor que advém do Né? cuidado, que advém da preocupação, Cuidado. que advém do zelo, que só uma mãe que ama, que sabe cuidar, faz de verdade. E eu já disse para ele, pode ser o que for, se for para viajar, a gente viaja, se for para ficar aqui, fica, para onde for. Aonde ele entrar, eu entro. Ele não tem mãe, assim, não tem pai que venha visitar, que venha ver, mas tem eu aqui, eu Dona defendo Antônia, ele, se a senhora pudesse definir o que a senhora sente pelo Lucas, o que seria? Oh, meu Deus, amor, sabe, muito mesmo. Eu gosto bastante dele. Literalmente, a senhora escolheu amar o Lucas. Eu E escolhi. eu gostaria de lhe corrigir em uma coisa. A senhora disse que o Lucas não tem mãe, não tem pai que o visite. A senhora está enganada. Ele tem a senhora, que faz o papel muito bem dos dois e dá o amor de mãe para ele que o Lucas sempre mereceu. Eu me preocupo muito também, assim, em ele adoecer, né? Quer dizer, quem cuida, né? Eu acho que é mais difícil, assim. Uma tosse, eu já tô, tossiu, dorme de Uma meia. verdadeira mamãe. Dorme de meia, tem o horário do banho, tem banho de noite não, molhar a cabeça de noite não. O ar também não pode ficar
aí gelado para ele. De jeito nenhum. E o zelo da Dona Antônia com o Lucas é tão grande que pouco antes da gente começar a nossa reportagem, ela levou ele ali atrás para poder cortar o cabelo, para o Lucas aparecer de cabelinho cortado. É literalmente aquelas mães que querem passar a melhor impressão possível do filho através do cuidado, através do amor, através do afeto. E o que que a senhora espera, Dona Antônia, dos próximos anos aí com o Lucas? A senhora vai continuar vindo sempre, todo dia, Sim. toda hora? Nas minhas orações A senhora eu tem algum peço... sonho para realizar com o Lucas ainda? Meu sonho é assim, eu tenho um sonho sim, que assim Deus me dê mais uns anos de vida para que eu possa permanecer aqui cuidando dele, né? Olhando por ele, né? Eu acho que eu não me importo com isso, com aquilo, com luxo, com isso, não. Só o que eu peço é isso, saúde, né? Para me poder cuidar dele do jeito que ele merece e mais uns anos de vida que eu peço, Senhor. Perfeito. Nossa reportagem se encerra por aqui. Eu estou um pouco emocionado porque, de fato, o amor de mãe, o amor que é possível, talvez vocês não consigam perceber através das nossas imagens, mas o amor que eu estou sentindo, vendo esses dois abraçados aqui, vai além de qualquer tela. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e que possamos nos encontrar em muitas e muitas datas de comemoração de amor de mãe para filho. Sim, muito obrigada por vocês terem vindo, né? Ter conhecido um pouco da história do Lucas e a minha com ele também, né? Foi muito gratificante, viu? Amor só de mãe, mas nem sempre mãe é só aquela quem te dá a luz. É aquela que te dá vontade de continuar vivendo, que é o caso da Dona Antônia. Se liga. Como vocês puderam perceber, o amor de mãe é de fato algo que foge daquilo que a gente consegue explicar, desde a Virgem Maria até os dias atuais. E agora, caminhando para o encerramento da nossa entrevista com a nossa querida Edmir. Edmir, eu estou vendo aqui o celular na mesa, já está gravando. Fala pra gente como que é conciliar também todas as profissões que você tem, todas as atribuições que você possui, com o fato de você também ser uma influenciadora digital. Então, ultimamente eu tô aposentada de influenciadora digital. Eu diria que ela pegou um afastamento. Tá bem complicado conciliar. Inclusive, eu passo meus contratos para as minhas amigas que são influenciadoras. Mas sabe que essa parte de influenciadora digital, ela sempre esteve presente na minha vida, né? O digital, desde quando ele surgiu, desde a época do Orkut, eu sempre fui muito ativa no Orkut. Sempre fui muito ativa, ia para as festas do canal Acre, ia ser muito ativa mesmo, desde quando surgiu a internet aqui em Rio Branco. E quando surgiu o Instagram, você sabe que a gente foi uma das primeiras lojas a fazer sucesso no Instagram, Mamãe Coruja. Exatamente por isso que a gente era convidada pela imprensa, para falar como que vocês conseguem vender no Instagram, sendo que nós estamos no boom do Facebook. Sabe aquele auge do Facebook dos grupos? 2012, 2013, por aí. Era ali, na verdade foi em 2014 que a empresa surgiu. Então, naquele auge, a gente não estava no Facebook, a gente estava no Instagram. Então, assim, tinha umas 3 lojas aqui em Rio Branco que estavam lá, que era Quero Pra Mim, bem no comecinho também, que inclusive até te aconselho a trazer a Júlia aqui. Uma mãe empreendedora, assim, muito maravilhosa e de sucesso. Ela já fez muitos projetos com a gente lá na rede, participação. E olha, vou te falar, naquela época as empresas começaram a me procurar e eu trabalhava de forma bem amadora. Você me manda um copo e eu posto teu copo. Só que quando chegou, muitos anos depois, quando chegou na pandemia, eu me separei. E foi a época mais difícil da minha vida, foi a minha separação. Porque eu me separei na quarentena. Então, assim, na quarentena, não, na verdade, eu já tinha me separado antes, mas eu tive que me mudar na quarentena. Né? Na quarentena, eu tive que sair de onde eu morava, sozinha, com 2 crianças, na chuva. Então, assim, foi horrível. Então, quando as empresas vinham e falavam, Edmir, tem como você postar para mim isso aqui? Aí eu falava, tem, vou te mandar meu Media Kit. E comecei a monetizar, porque antes eu só fazia permuta, eu levava isso Como um hobby, não como uma profissão. eu sempre tive um bom alcance, mas eu levava realmente como... vou ajudar esse amigo aqui, um amigo que eu nem conheço. Aqueles amigos de banheiro, né? E aí, assim, na pandemia eu profissionalizei e fiquei bem, bem certinho ali até ano passado, quando realmente não consegui mais dar conta.
Perfeito. Edmir, que ela não conseguiu mais dar conta justamente porque ela descobriu que é ser humano. Olha que coisa engraçada. Ela descobriu que fazer 50 mil coisas ao mesmo tempo vai sacrificar outras coisas como saúde ou qualidade de Sim, vida, então sim. ela decidiu recuar. Edmir, muito obrigado pela sua presença hoje no nosso programa. Saiba que existe um carinho, existe um respeito, além da amizade que nós temos fora daqui das câmeras do estúdio, existe um carinho, existe um respeito, existe uma admiração pela pessoa que você é, pela mãe que você é, por tudo que você faz pelos seus filhos e pelas pessoas que estão ao seu redor. Então, muito obrigado Ai, de obrigada a coração e eu desejo todo você. o sucesso do mundo e Foi. vamos fazer uma reportagem especial no shopping depois, que é onde as mamães ficam, para mostrar para vocês como que funciona a feira do Compre de uma Mamãe. Eu quero deixar aqui já um convite para vocês. Esse mês nós fazemos 11 anos de rede de empreendedorismo materno Compre de uma Mamãe. E nós estaremos no Via Verde Shopping nos dias 9, 10 e 11, comemorando esse marco na nossa trajetória, nas nossas vidas. E eu quero convidar todo mundo a ir lá no Via Verde Shopping, apoiar, prestigiar e comprar de uma mãe. Compre de uma mamãe. Perfeito. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar, eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão nos assistindo e agradecer para minha mãe por tudo que ela fez por mim e por ser essa mãe tão fantástica. E também um grande abraço para a nova mamãe da minha família, que é a Cris, a minha irmã, que acabou de se tornar mamãe e está lá com o Olavo na maternidade. Um beijo, amo vocês, se liga.